Passamos agora ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. A primeira pergunta de hoje é do nosso ouvinte Sidney. Ele pede para o pastor falar sobre as línguas estranhas. Ele pergunta se as outras pessoas entendem o que está sendo falado, pastor. Não entendem o que está sendo falado por alguém que está falando línguas estranhas. Daí porque existe a chamada interpretação. Isso se dá no campo profético, quando alguém na igreja tem esse dom de interpretar o que está sendo dita em língua ininteligível. Então, a orientação bíblica para o uso dos dons espirituais está em 1 Coríntios, capítulo 14, quero mencionar todo o capítulo. Sendo assim, sobre o uso das línguas estranhas, o apóstolo Paulo recomenda em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 1 a 6, ele diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em língua, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Escreve mais o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14, 26 a 30. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Então aí está o capítulo 14 de 1 Coríntios, com muitas minúcias de informações que às vezes o crente passa a vida inteira e não tem tempo para ler 1, 2, 3 vezes esse capítulo para saber a ordem em que devem se manifestar as línguas. E o que acontece, então, acontece o que Paulo está mencionando aí. Se alguma pessoa descrente entrar no meio de uma reunião em que todos estão falando línguas, o que ele vai dizer a respeito dessa manifestação? Ele vai dizer que a pessoa que estão presentes ali não estão sadias mentalmente. Então, é oportuno obedecer. E Paulo, quando conclui suas observações, ele faz uma demonstração dizendo: se alguém se julga profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, não fique com manifestações estranhas, porque não gosta de ler a Bíblia e fica fazendo da sua própria cabeça qualquer manifestação imprópria. Tenha presente o que a Bíblia declara e obedeça o que a Bíblia determina.
A próxima pergunta de hoje é do ouvinte Rodrigo. Ele pergunta ao pastor o que é movimento sacerdotal mariano, pastor? O movimento sacerdotal mariano atua por meio dos cenáculos, que são encontros de oração e de vivência da fraternidade nas paróquias ou nas famílias. Nesses encontros reza-se o terço, medita-se um trecho do Evangelho, faz-se experiência de fraternidade, lê-se um trecho do livro Aos Sacerdotes, Filhos Prediletos de Nossa Senhora, de autoria do padre Stefano Gobbi, e renova-se a consagração ao coração imaculado de Maria. Então aqui estão expostas práticas religiosas atinentes a essas pessoas que têm em Maria um motivo especial para se aproximar de Deus, ao contrário do que a Bíblia declara, que Jesus é o nosso mediador. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Há um só advogado entre nós e Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo é o nosso intercessor, nós não temos intercessora. Então, o nosso intercessor, sentado ao lado direito do Pai, ele é poderoso para interceder a nosso favor. Todos estes textos estão na Bíblia Sagrada. Agora, ainda, o movimento sacerdotal mariano tem uma espiritualidade que se caracteriza por 3 compromissos: consagração ao Imaculado Coração de Maria, união ao Papa e à Igreja, e o compromisso de conduzir os fiéis a uma vida de entrega confiante a Nossa Senhora. Quer dizer, não tem apoio bíblico. Esse conduzir os fiéis a uma vida de entrega, a nossa vida deve ser entregue a Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador, repetimos. Foi Ele que deu a sua vida por nós no Calvário. Foi Ele que disse: vinde a mim os cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. É na Bíblia que nós encontramos que Jesus pode salvar perfeitamente todos os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre por interceder por eles. Então, fica aqui a nossa colocação, respondendo à pergunta do nosso consulente, mas dizendo que à luz da Bíblia não está apoiado esse movimento que tributa honrarias a Maria, mulher que foi usada por Deus, sem dúvida. Não somos inimigos, só reconhecemos que aquilo que a Bíblia declara, nós falamos. O que não declara, nós não falamos. A próxima pergunta é do nosso ouvinte Ricardo, da Igreja Palavra da Vida. Ele pede para o pastor explicar por que o domingo é considerado o dia do Senhor, pastor. É considerado como o dia do Senhor porque a Bíblia aponta para isso. Nós lemos em Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 10, a expressão usada por João, o escritor, quando ele diz: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então, aqui está essa colocação, essa expressão dia do Senhor, que em algumas Bíblias é lida de modo diferente. Troca a palavra dia do Senhor por domingo.
Então eu quero fazer essa leitura como resposta ao nosso consulente. Encontram-se a expressão Dia do Senhor, traduzida por domingo em algumas traduções, das quais os próprios que são contrários a essa expressão que estamos usando, que são os adventistas, mas está escrito assim: um dia de domingo fui arrebatado em espírito. É a Bíblia Sagrada, a tradução de Mato Soares, Bíblia utilizada no livro Subtilezas do Reino, aliás, Subtilezas do Erro, usados pelos adventistas. Outra colocação: eu fui arrebatado em espírito um dia de domingo. Bíblia, tradução Antônio Pereira de Figueiredo, também utilizada pelos adventistas. Num domingo, caindo em êxtase, ouvi atrás de mim uma voz forte, Edições Paulinas. Então aí está uma pessoa que ler a nossa tradução de Almeida, corrigida, encontra a expressão Dia do Senhor, e em outras traduções nós temos aqui a designação de domingo no lugar da expressão Dia do Senhor. Agora, voltando para a Bíblia Sagrada, no Salmo 118, nós vamos notar que aqui neste salmo há uma profecia que se cumpriu na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e citada pelo próprio Jesus Cristo como empregando-se a Ele próprio. Salmo 118, versículos 22 a 24, nós lemos assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isso. Maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Essa profecia falava a respeito da rejeição de Cristo, tratando-o como a pedra, que é uma maneira de se referir a Jesus, que foi rejeitada e que se tornou cabeça principal da esquina. Agora, passando para o Novo Testamento, nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 21 e versículo 42, essa profecia interpretada pelo próprio Jesus como se aplicando à sua própria pessoa. Nós lemos aqui no capítulo 21 de Mateus, o Senhor Jesus Cristo, se referindo à sua própria pessoa, quando ele declara, diz o texto, diz-lhe Jesus, estou lendo em Mateus 21, versículo 42 em diante, diz-lhes Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se por cabeça de ângulo? Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Então aqui Jesus está usando o Salmo 118, 22 a 24, referindo-se à pedra, à sua pessoa e o dia em que ele foi rejeitado. Como sabemos pela história bíblica, Jesus foi rejeitado na sexta-feira, quando no mesmo dia foi sentenciado à morte, levado então para
às 3 horas da tarde, ficou até esta hora ainda ali no Calvário, tiraram o seu corpo às 3 horas da tarde, e neste mesmo dia, antes de começar o sábado, que começava lá pelas 6 horas da tarde, mais ou menos, para os judeus, Jesus já estava sepultado. De modo que esta pedra rejeitada pelos judeus, que é Jesus Cristo, que veio a este mundo para salvar os pecadores e por nós deu a sua vida no Calvário, essa pedra rejeitada, domingo pela manhã, quando as mulheres foram ao sepulcro para levar especiarias, perfumes, para derramar sobre o corpo de Jesus, para a surpresa delas, encontraram o túmulo vazio. Conversaram com 2 anjos que disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou de acordo com o que havia orientado. Podeis ir encontrá-lo na Galileia. Então, este dia da ressurreição de Cristo é o dia que nós chamamos o dia do Senhor, pelo triunfo de Jesus Cristo dentre os mortos e para garantir, então, assim, a nossa redenção. Porque diz o texto bíblico, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Vamos ler então em Marcos 16, mais alguns versículos, quando uma mulher foi a primeira pessoa que teve o privilégio de ver Jesus ressuscitado. Diz aqui em Marcos 16, versículo 9, e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo agora para outro evangelho, João, capítulo 20 e versículo 1, nós temos aqui mais uma informação. No primeiro dia da semana, Maria Madalena, a que nos referimos em Marcos 16, foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então, ela de novo aqui, confirmando Marcos 16, 9, ela foi antes daquele de Marcos 16, 9. Ela foi antes. Foi de madrugada, estava escuro. Ela não pôde ver Jesus pessoalmente. Tanto é que quando Jesus estava ali, ela não o reconheceu. E ela pensou que era o jardineiro que estava cuidando do sepulcro. Foi quando Jesus lhe dirigiu a palavra: mulher, por que choras? Ela disse: levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Então está aqui provas bíblicas de que o domingo passou a ser dia do Senhor em decorrência da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E ainda no capítulo 20 de João, e versículo 19, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Pai, seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Então nós temos aqui o dia da vitória de Jesus, é o dia da sua ressurreição. Morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa redenção. Este é o dia que fez o Senhor. Não estamos nada acrescentando à Bíblia Sagrada. Estamos nos atendo apenas à Bíblia Sagrada. Repetindo, Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele.
Meu prezado ouvinte, se você é um cristão e você se dirige para praias no dia de domingo, você, em vez de estar na casa de Deus, no dia de Deus, para cultuá-lo, você está com uma vida espiritual bem relaxada. Você não está levando a vida cristã dentro dos preceitos do cristianismo. E todos que procedem desta maneira precisam se converter, porque estão fora da Bíblia Sagrada. É a nossa posição para o nosso consulente. A próxima pergunta é do ouvinte Júlio César. Ele quer saber sobre os moradores de rua, pastor. É muito comum pararmos nos semáforos ou até mesmo andando na rua sermos abordados por pessoas que pedem dinheiro. Para que esse dinheiro? Eles vão usar para as drogas, para bebidas. Então o Júlio César quer saber, é certo dar, pastor? Muitas vezes queremos ajudar para a alimentação, mas sabemos que eles desviam isso para comprarem drogas. Devemos dar, pastor? Pergunta o Júlio César. Não devemos dar, mas a maneira de nós procedermos para verificar se realmente essa gente de rua que está pedindo dinheiro porque está com fome, vamos levá-lo a uma padaria, pagar um pão com manteiga para ele, um copo de café com leite, para deixá-los alimentados. Agora, o que ocorre, como temos percebido frequentemente, é quando você se oferece não o dinheiro, mas para pagar para ele, porque ele diz estar com fome, eles não querem aceitar. Na verdade, efetivamente, eles estão querendo o dinheiro para drogas. São pessoas, infelizmente, viciadas, drogadas, que precisam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo para ser libertadas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não podemos ceder porque, de certo modo, indiretamente, estamos levando-o a continuar no vício. Vamos ser delicados com essas pessoas, oferecendo pagar um café no bar, numa padaria, e se ele recusar, então deixamos porque fizemos a nossa obrigação. A segunda pergunta, pastor, do Júlio César é com relação a pedir dinheiro emprestado para ofertar na igreja. Ele usa até uma expressão engraçada, fazer cortesia com o chapéu dos outros. É certo, pastor, essa prática? Pede emprestado para ofertar na igreja? Está errado. A Bíblia é muito clara. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Tenho condições de contribuir do meu próprio dinheiro, vou fazê-lo. Agora, pedir dinheiro emprestado para apresentar à igreja, aí está errado. Vai onerar o nosso irmão que eventualmente pode já ter contribuído, e ele então dá duas contribuições, uma por ele e a outra pelo que pediu dinheiro emprestado. Eu não concordo com esta colocação.